Queria dar as boas-vindas a você que está vendo o Papo na Rede de hoje, que a gente está fazendo esse programa gravado, então você não vai poder participar, infelizmente, mas você pode continuar assistindo. E a segunda coisa, você pode divulgar esse programa, porque o papo que a gente vai ter aqui hoje vai ser muito interessante no que diz respeito às questões de cidadania, de justiça, de amor ao próximo e coisas tão ligadas ao reino de Deus, tá bom? Então assista e divulgue esse programa e mande aí o seu retorno. Se você assistiu, você pode mandar por e-mail o que você achou, e se você até quiser, quem sabe, vendo isso, conhecendo o que a gente vai falar aqui, a pessoa com quem a gente vai conversar, entrar em contato com o projeto, entrar em contato com a pessoa, a gente pode até fazer esse link aí. Com certeza. Certo, Carlos Bregantin? Eu estou no clima, né? Porque eu venho de 2 dias envolvido com educadores e cultura de paz. O tema era cultura de paz, mediação de conflitos, justiça restaurativa, que tem tudo a ver com aquilo que foi o nosso preâmbulo aqui, que vai para o ar agora. Tomara que você que está vendo se interesse e reproduza, porque é certo que isso hoje é grave e precisa se fazer alguma coisa, não só lá no Nordeste, mas aqui nas nossas periferias paulistanas. Rose Lira, bem-vinda a São Paulo. Obrigada. Você está há quanto tempo aqui em São Paulo? Cheguei há 2 dias. Há 2 dias? Estava em Santa Catarina. Cheguei dia 4 em Santa Catarina e fiquei entre algumas cidades, Joinville, Florianópolis, Timbó, atendendo algumas igrejas que estavam interessadas, que eles já estão querendo formar, né? Em conhecer e executar o projeto. Nesse sentido. Projeto esse Paulo, que é não? esse material aqui. Já tinha vindo a São Paulo. Já. Tá. Bom, tá. E você fica em São Paulo até quando? Fico até o dia 23. 23 de abril a gente está falando, tá bom, gente? Então tá joia. Rose, Legal. o que é o projeto... Não, antes de falar, a gente tinha combinado começar antes. Falei que aqui é tudo informado. Conta um pouquinho da sua história, Rose, assim, antes de falar do projeto do Rota de Paz, Missão Betsaida. Como que é a sua história e como que ela desembocou? E o que eu acho interessante isso, porque a gente está falando assim, você que está assistindo, conheça. E eu imagino que talvez há alguns anos você nem imaginava que você estaria fazendo o que você está fazendo hoje. Com certeza. Não é? E talvez tantas pessoas talvez que assistam isso pode pensar, nossa, que pessoa, que joia, é uma heroína. E talvez Deus está levantando e preparando o coração de algumas pessoas para ela se envolver. Então, como é assim, um pouquinho da sua história e como que foi esse começo que talvez tenha sido muito simples e modesto e acabou se tornando nisso, né? naquilo que vocês estão fazendo hoje. Bem, assim, eu sou fisioterapeuta de formação acadêmica, né? Me especializei na área de cardiopulmonar. E era uma pessoa que tinha uma vida normal, né? Assim. E você tinha clínica, exerceu essa profissão? Tinha clínica e tinha emprego no estado, em Fortaleza. Né? Tinha lojas também no comércio, era comerciante. E eu tinha um sonho particular que era, depois de casada, ter meus filhos, né? Tinha uma família, eu queria ter uma família legal. Acho que é um sonho comum, né? E bom, né? E bom, né? Bom. Mas assim, eu fui assim, interpelada pela vida no sonho, né? Sim. O meu primeiro filho eu perdi na gestação, a minha segunda filha faleceu depois que morreu, ou depois que nasceu. E o interessante é que nessa experiência de perda dessa filha, foi a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus. Dentro do quarto de hospital, eu tive uma sensação de presença de Deus na minha vida muito forte, muito real. E quando voltei para casa, eu tirei uma Bíblia que eu tinha no armário e comecei a ler em casa, né? Esta Bíblia. E pouca coisa eu entendia e guardava no meu coração. E um dia eu entendi que Deus estava me falando que ia me dar um filho homem, que ia ser um presente para a minha vida. Né? Que viria como um presente para mim. E naquele dia eu tive certeza que ia gestacionar essa criança, e na verdade eu já estava com a criança no ventre e não sabia. E o meu filho nasceu no dia que eu nasci e na hora que eu nasci. Né? E 3 meses após o nascimento dele eu descobri que ele era cego dos 2 olhos, ele tinha corioretinite macular nos 2 olhos, microcefalia congênita severa. Né? E como eu era fisioterapeuta, minha irmã médica, nós viemos a São Paulo nessa época e
tínhamos condição financeira e tudo mais, e vimos aos melhores profissionais da área aqui. E todos foram unânimes, né? Vai ser praticamente um ser vegetativo que ele se iria se tornar. E nessa hora começou a minha busca por Deus pela cura do meu filho. Só que enquanto eu buscava Deus pela cura do meu filho, Deus me buscava, né? E uma semana após essa notícia, Deus fez um primeiro milagre, que eu considero um milagre, que foi um sinal para mim. Ele curou a visão direita do Eric. E nessa cura eu entendi que Deus estava presente naquela situação e continuei fazendo o que me era competência fazer em prol da saúde dele e buscando a Deus nisso. E nesse processo de trabalhar essa saúde do meu filho, né, que é especial, hoje ele tem 22 anos, ele anda, Eric. E você tinha quantos anos nessa altura? Eu acho que eu tinha uns 26, 25, por aí. Você foi detectado algum problema congênito por Não, conta eu tive dessas perdas? toxoplasmose na gestação dele. E das outras duas? Não, ninguém sabe, das não sabe. Foi problema congênito, só que ninguém sabe a origem de onde sucedeu, né? Entendi. E o Eric, assim, nessa época eu fiquei muito grata a Deus por tudo, né? E entendi que eu não podia aprender o que eu queria aprender da Bíblia sozinha. Eu não gostava muito de evangélico, de crente, essa coisa religiosa para mim era meio complicada. Mas eu sabia que os evangélicos tinham um conhecimento bíblico maior. E eu peguei o carro e saí na rua lá de casa buscando uma igreja que pudesse ter isso para me ensinar. Encontrei uma igreja presbiteriana, do pastor Euni Cortez, já falecido, e ele me acolheu. E eu conversei com ele, né, e disse, olha, eu estou buscando Deus, estou me relacionando com Deus na minha casa, descobri a salvação lendo a Bíblia na minha casa, e Deus está agindo na vida do meu filho, e eu quero vir aqui aprender a Bíblia, mas eu não quero ser evangélica, eu bebo, eu fumo, eu vou para festa, eu faço isso, faço aquilo, e eu não quero essa vida de restrição para mim, e se o Senhor me aceitar, né, eu venho para a igreja para aprender a Bíblia. E ele disse, pode vir, né? Fica à vontade. E realmente eu tinha uma loja no shopping center em Fortaleza, grande, que tinha um hotel também dentro do shopping. E na sexta-feira eu saía dessa loja, ia para o happy hour, para um barzinho. E lá no happy hour, no barzinho, eu contava para as minhas amigas o que eu estava vivendo com Deus. E aí todo mundo chorava no meio dos shoppings da vodka. Estava tendo um culto ali. Era um culto, então era um culto toda sexta-feira. Mas Deus também não respeita, né? Ele entra em qualquer lugar, né? Aí você entendeu por que é um happy hour, né? Esse é um verdadeiro happy hour. Pois é. E um dia uma amiga minha nesse culto do happy hour me pediu uma coisa, né? Ele disse assim, Rose, me ensina a Bíblia. Eu disse, mas minha amiga, eu não sei. Eu só sei um pouquinho. Agora que eu estou aprendendo, né? Ela disse, me ensina esse pouquinho. E eu não sabia que eu acho que eu estava fazendo aquela figura de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? E eu disse, ensino, um pouquinho eu ensino. E eu comprei 5 Bíblias, que eram 5 amigas, pedi um quarto de hotel emprestado na quinta noite ao dono do shopping. E a gente se reunia, as 5 amigas, com as 5 Bíblias, os 5 chopes e o cigarro e tudo junto, para fazer um estudo bíblico, né? Que legal. E a gente foi andando e foi aumentando, muita gente foi chegando, era o pessoal que limpava o shopping, o pessoal de serviços gerais, era dono de loja, era dono de fábrica, era vendedores, né? Até que não foi cabendo mais e o movimento do bar foi terminando. Você inviabilizou o negócio do bar. Pois é, isso é uma coisa que eu tenho que pedir perdão, né? Então, assim, destruir o negócio de alguém. E aí o local do bar foi cedido para a gente se reunir, porque o bar fechou, né? E a gente se reunia 2 vezes na semana. Cara, eu acho isso assim... Muito bom, né? É tão simbólico, uma série de coisas, né? Impressionante. Pois é. Ao redor da mesa tudo acontece, não tem como. Geração digo espontânea. Assim, o pastor Carlos Queiroz é meu pastor, né? O Carlos Queiroz de Fortaleza.
E ele me chama de Carlinhos Codorna, né? Mande um abraço para ele. Quando estiver em São Paulo, a gente queria muito ter um papo com ele aqui. Diga que você esteve conosco aqui. Ok. Ele está obrigado a vir aqui. Digo sim. Ele me chama de Codorna. Ele disse que Codorna, assim que sai do ovo, sai correndo, né? Então, assim, aí começou a minha vida ministerial junto com minha transformação, com a minha vida de construção, né? E desse shopping. Então, assim, eu nasci de novo, né? Assim, essa vida da espiritualidade fora do formato. Do formato. E eu não conseguia me encaixar. Sempre tive uma igreja, né? Às vezes as pessoas me perguntam: você é batizada em que? Eu sou todo jeito, por aspersão, por imersão, não tenho esse formato. Eu já trabalhei em várias igrejas de denominações diferentes. Esse do bar e do hotel não virou uma comunidade? Não era essa a intenção. Informal. Não, começou informal, entreguei pro pessoal, fui morar em Recife. Que virou? Era, né? Era uma comunidade. Não, mas que o normal... Não, entendi. O normal é que esses grupos acabam se institucionalizando de alguma forma. Uma vez por mês eu convidava alguém, um pastor de uma denominação diferente, para estar lá, alguém se identificar e seguir se quisessem, né? Então o Carlos Queiroz me acompanha desde esse início. Ele ia, e alguém da Presbiteriana, e alguém da Assembleia de Deus. Cada mês vinha um diferente. Vinha só uma vez por mês, porque eu lembro que uma vez eu cheguei para o pastor Alexandre Carneiro, da Igreja de Cristo em Fortaleza, e disse: pastor, você quer tomar conta daquilo ali? Não, já está me dando muito trabalho, é muita gente já, né? E ele disse assim: não entrega a mim não, senão prejudica o trabalho. É um cara lúcido. Deixa aí com vocês mesmo. Atrapalha nessa situação. Então, assim, quando eu fui para Recife, eu entreguei para o grupo e fui embora para Recife, né? E lá já trabalhei com a igreja anglicana, né? Um tempo, assim, aprendi mais do que trabalhei, na verdade, com a igreja anglicana em Olinda. E de lá voltei para Fortaleza. Olinda, na comunidade do Robson, lá? Não, na comunidade da Cimea Meldrum, que ela tem um projeto Água Viva no Lixão. Lá foi que eu despertei para missões urbanas, muito nesse sentido, né? Ela me trouxe muito essa influência das missões urbanas. Mas quando eu volto para Fortaleza, é quando eu vou para o sertão para passar uma chuva, uma crise financeira. Nessa época eu já orava a Deus para... Eu já tinha deixado minha clínica, eu fui deixando emprego no estado, né? E fui deixando o comércio porque comecei a me encontrar que aquela era a minha vocação. Mas nessa área de atender essas pessoas, que geralmente a igreja não atenderia, não acolhe. E eu tinha essa inclinação para esse... Às vezes as pessoas dizem assim: você é chamada para que cidade, para que grupo? Eu não tenho isso. Eu não tenho, assim, África, Brasil, eu não tenho limites geográficos, eu não tenho grupo específico. Eu acho que o que a graça de Deus me alcançou, de tal forma, o que eu escuto é o clamor de quem está clamando e não está sendo ouvido. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, quando eu encontro esse clamor... Clamor do excluído. Que não encontra resposta, meu coração se inclina muito para isso. Então eu posso estar fazendo sertão, como eu estava fazendo, shopping center, né, empresariado, e de repente estar na vila no sertão. Porque é interessante que você está falando de clamor de pessoas, e, por exemplo, aquelas 5 amigas que se reuniam, era um clamor, né? Era um clamor. Claro. É um clamor que a gente quer... Almas com sede. Exatamente. Interessante essa... Você mudou para Recife por que motivo? Por questões da empresa, da nossa empresa de confecção. Entendi. Nunca foi por envio de igreja, não. Era sempre um motivo pessoal que me deslocava de lugar. E nesse deslocamento, quando chegava, eu ouvia o clamor daquele lugar e tentava atender. Entendi. Então, quando eu cheguei no interior do Ceará, foi para passar uma temporada de dificuldade financeira. Fui para um sítio que era do meu pai. E lá ouvi o clamor dos vilarejos. Né? Isso foi no interior do Ceará? Do Ceará. O clamor deles era falta mesmo de assistência em todas as áreas, né? E o clamor da igreja que estava lá era ajuda para aprender um pouco do que era a palavra de Deus, entender o que era um evangelismo, o que era missão integral. Eles não sabiam, eles queriam uma orientação de alguém que pudesse orientar mais um pouco, porque eles estavam lá, mas não sabiam como fazer, né, algumas coisas que eles queriam fazer. E você acha que é aí que começa
talvez até de forma embrionária, a Betsaida, a Missão Betsaida. Aí começou no sertão a Missão Betsaida, que antes era um ministério, a gente distribuía Bíblias para quem não tinha, ajudava as igrejinhas que estavam mais isoladas, né? E depois a gente começa a ver que eles tinham fome, que eles precisavam... Não vou para a igreja porque eu não tenho um calçado para ir para a igreja no inverno. E a gente começou a levar sapatos. Depois via que não tinha panela, que não tinha fogão, né? E a gente começa a atender um assistencialismo. Começou a levar médico, roupa, isso em 95, 94. O Eric te acompanhando, né? Sua família, no caso. Isso, o Eric nunca foi... Nessa época eu já tinha adotado minha primeira... A Esté, que eu adotei com 2 dias de nascida. Uma companheira, uma amigona, um exemplo de filha. Né? E a Esté já tem 17 anos. E então eu tinha o Eric e a Esté, pequenininha, eles iam junto. Né? O Filhos nunca foi para mim um impedimento para atender esse clamor aí, esse caminho que Deus coloca. Né? Você está casada? O seu marido te acompanhou? Sou divorciada, né? Nesse período você estava com o seu marido? Estava com o marido ainda. Entendi. E assim, no sertão eu passei 1 ano e 2 meses morando lá. Depois volto para Fortaleza e o clamor continuou. Eu pensei que eu fiz até um culto de encerramento, mas não parou. E eu continuei viajando para lá todo mês para atender uma vila diferente. E há muito alimento. Nessa época já ia médicos, cabeleireiros, todo aquele impacto assistencialista, né, que hoje é mais comum. Na época não era muito comum. Até que a gente percebe que isso não transformava. Aliviava só, né? Precisava de uma ação que começasse a tocar na questão estrutural. Estrutural, sistêmica dessa mesmo. Comunidade. Isso, porque era um celeiro de voto, né? Está muito atrelado a isso, né? Muito atrelado. Né? E que não tem interesse de ver uma transformação política lá, porque é onde eles vão buscar o voto fácil, né? Não consciente, por assim dizer. É mais fácil encabestar, quem não sabe. E como é que começa esse processo de sair de uma ação assistencialista, Rose, para iniciar uma ação que tende ou que intenciona a alterar estruturas sociais? Eu acho que foi um dia, a última que a gente atendeu, eu percebo, quando eu observo, né, observando acontecer o evento, eu disse, meu Deus, a gente vai embora, isso vai daqui um pouco acabar, isso tudo que eles receberam. E eu fiquei me lembrando que nessa época eu já tinha perdido tudo, né? E, né, o pessoal diz assim, eu disse, depois que eu me converti, eu perdi tudo. Entre aspas. Então, assim, e eu disse assim, é tão difícil uma vez que a gente... Uma teologia da prosperidade às avessas, né? Às avessas, a minha às avessas. Para alguns não funciona. E alguns não querem. E eu sei o que é você sentir e ter alguma coisa e depois não tê-la. Mesmo que aquilo não seja errado. Mas é questão de você ter vivenciado coisas, comido coisas, né, conhecido coisas e depois você deixa de ter. Quem teve tem saudade, né? Pronto. Aí eu digo, eu estou fazendo com eles o que hoje eu sinto, provocando uma saudade que depois não vai ser suprida, de dignidade. Entende? Eu vou dar uma saudade de dignidade e estou entregando uma... que vai se esvanecer. É uma ilusão, né? E eu digo, isso não é justo. E nesse dia eu me sentei no meio fio de calçada e chamei a equipe que trabalhava junto e disse, gente, a gente tem que parar com isso. Tá errado. E ela disse, mas a gente tem 1 ano de comunidade para atender, 1 ano agendado. Eu disse, e a gente não, era tudo gratuito, né? Nenhuma comunidade. Você falou que você chamou a sua equipe, quer dizer, então já havia um grupo de pessoas? Já havia um grupo de umas 30 pessoas envolvidas nesse processo do sertão. E a gente também conscientizava as igrejas da zona urbana para atender o sertão, porque a gente não era uma tarefa só nossa, né? E eu disse, vamos parar, se está errado a gente desmarca a agenda. Mas desmarcar 1 ano, sim, mas está errado. Está errado, vamos aprender, está errado. E a gente desmarcou e passamos 2 meses orando, pensando, juntos, se reunindo. E até que veio a ideia de formar um seminário para que a gente aprendesse
a fazer a coisa do jeito certo. A gente não sabia como era isso, mas sabia que tinha uma saída para isso. E nessa época, quem esteve em Fortaleza oferecendo um curso rápido foi o Maurício Cunha, pastor Maurício Cunha, do CAD de Curitiba. Na época ele era do CAD, né? E ele teve lá com o curso sobre desenvolvimento comunitário e eu inscrevi a equipe inteira. Disse, vamos ver o que é isso. E depois daquele curso a gente entendeu o que era desenvolvimento, o que era uma transformação sistêmica, apesar de não saber ainda como fazer. E aí a gente monta um seminário com a ajuda do pastor Geriel de Fortaleza para nos ensinar como fazer missões com responsabilidade social a ponto que não gerasse dependência com a gente, esse desenvolvimento, né? E foi mas gerasse uma autonomia na comunidade, ela pudesse participar dessa conquista, né? Que ela pudesse construir suas respostas, suas saídas e pudesse somar junto com o poder público também, mobilizar, cobrar aquilo que era de direito dela, né? E aí a gente teve uma experiência com um lugarejo chamado Quixoá dos Dinos e a gente tentou fazer esse aprendizado junto com o Quixoá dos Dinos, que era uma vila que não tinha nenhuma estrutura. Certo. E foi uma coisa muito bonita ver a comunidade reagindo, chegando energia elétrica, substituindo suas casas de taipa por tijolo, a prefeitura entrando junto para fazer isso, né? E tendo consciência de voto, né? Mudando sua forma de viver e construindo uma igreja que fosse à frente com essa responsabilidade, né? E aí, depois de 2 anos nessa comunidade, a gente saiu, eles estavam prontos para andar sozinhos, a gente não andou mais com eles. E devido ao seminário que foi atingindo outras denominações em Fortaleza, a gente foi inclinando para missões urbanas. Até porque nessa época a gente começa a perceber que as igrejas urbanas já estavam respondendo esse clamor do sertão. É uma demanda, né? E entendendo que o sertanejo tinha essa capacidade dele mesmo se autogerir. Desde que houvesse um acompanhamento que fosse próximo. Distanciando, eles têm uma capacidade de viver dentro da própria estrutura. E de criatividade, isso. Né, com os próprios recursos. Saber lidar com as situações que o sertão né, tem de dificuldades, né, de desafios. E então, assim, daí a gente passa para esse seminário que vai para frente na zona urbana, fazendo esse caminhar pela cidade, né? Um pouco tímido ainda, porque a gente não sabia muito bem como atender essa cidade tão maior para a gente. Isso, Fortaleza. Fortaleza, né? E isso em que ano que começa, assim, essa transição do seminário sertão? Em 99, começa a sair do sertão e ficar mais nos centros urbanos. Tá. Né? E 2006, a gente começa a atender mais nos centros urbanos quem? As igrejas, pequenas igrejas de periferia, que precisavam desse apoio mais de formação de lideranças, que fosse mais, assim, na área de missão integral, né? Então a gente começa a atender mais essas igrejas, mas de uma forma muito tímida ainda, porque a zona urbana na cidade maior era mais assustador pra gente, né? Era mais desconhecido. E como a gente tinha esse caminhar não proselitista e bem interdenominacional e mais leve, porque a minha história é fora da caixa, né? E a gente aprendeu a lidar com essas situações mais diversificadas. Sem ranhetices, né? Isso, né? Sem ter formatos rígidos demais, né? Guardando a essência, lógico, né? Claro. E é quando a gente recebe um convite da Visão Mundial de Fortaleza, em 2008, porque a gente tinha uma história de... para que tem um curso fechado? Um curso não pode ser fechado. Se cada lugar tem um contexto, e se cada grupo tem seu perfil, como é que eu vou oferecer um curso? Um currículo fechado. Um curso dentro de um formato que deu certo aqui, mas pode não dar certo aqui, pode faltar alguma coisa ali e acrescentar outra mais além, né? Então a gente começou a construir a partir de uma matriz, lógico,
e deixar o curso sempre aberto para poder se acomodar dentro dos contextos que ele tentar fosse. atender o mais próximo possível aquele contexto onde ele estava inserido. Isso. E agregando valores, né? Isso, aí a gente vai crescendo, né? É, porque vai somando o que vai aprendendo com os grupos, né? Claro, claro. E aí é quando a Visão Mundial chama para a gente formar um curso para trazer essa ótica mais da espiritualidade dentro das organizações sociais, onde os programas de desenvolvimento de área, que é chamado de PDA, que a Visão Mundial atendia em Fortaleza, já que os educadores sociais já contribuíam de tantas formas, a somar um pouco da espiritualidade para ajudar nessa transformação do jovem, da criança, né? Na área mais de princípios, valores, etc. e tal. E aí a gente formou um curso chamado de Espiritualidade Cristã Comunitária, e não sabia direito onde ia dar, e a gente começou a repassar para eles o que a gente tinha aprendido durante essa temporada toda, tirando a religiosidade da história e deixando mais os princípios, né? E uma relação com Deus, para eles poderem decidir por ela ou não. E São parênteses. Nós estamos tocando, resvalando nisso, e aí é uma provocação da minha parte, né? À medida que isso vai acontecendo, fora dos chamados muros religiosos, denominacionais, institucionais, vocês sofreram algum tipo de resistência, críticas mais severas? Do grupo, do próprio grupo? Não, dos de fora, vamos dizer, do meio religioso. Teve algum momento de embate? Não, assim, diretamente conosco, não. Porque, assim, a gente, na verdade... Só para terminar, porque normalmente nessas situações alguém quer pôr a sua bandeira, né? Alguém quer colocar a sua placa. O que aconteceu? Nesse curso a gente abriu vagas, porque a liderança que nos convidou, né, pensou assim, vamos chamar também alguns líderes de algumas igrejas para estar junto, né, para somar até para enriquecer e tudo mais. Claro. E vieram os 4 jovens de lideranças de igrejas de Fortaleza para estar junto com esses educadores. Então, assim, não houve embate, mas os líderes de igreja desistiram. Não houve envolvimento. Não houve envolvimento. Não, porque não souberam como conviver. Eu acredito que ficou desconfortável conviver, porque tinha o quê? Tinham católicos, tinham evangélicos, tinham budistas, tinha... Né? Ou seja, o projeto estava crescendo, desenvolvendo fora do quadrado. E a maioria, talvez, desses camaradas, eles trabalham dentro de um quadrado. Fica e é difícil, desconfortável. Eu acho que é compreensível. Não, é legal que só houve desconforto. Não houve embate, só houve desconforto. Porque às vezes, em algumas situações, há embates, né? Perseguições, enfim. Até porque, como a gente aprendeu no seminário que a gente abriu, a lidar com grupos de denominações bem variadas, tinha assim, desde o Deus... embrião desde Deus é eclético, amor, né? Tinha até Deus é amor no meio, até... Diase. Diase. Né? Da pentecostal, da histórica, entendeu? Tinha todas as denominações juntas. Por católicos e todas as vertentes. E o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu a deixar de fora pontos doutrinários, tá? Deixava de fora situações, não que não houvesse conflitos, mas a gente poderia dizer assim, o amor cobre multidão de pecados, e também uma pancada de doutrina que a gente inventa por aí. Mas o que eu acho interessante que você está falando assim, que o projeto, a impressão que eu tenho ouvindo você, Rose, é que ele atrai gente que é crente no Senhor Jesus, mas gente que não tem a mínima ideia do que é isso, mas eu estou encantado com isso. Posso ajudar? Não é? Isso. Nessa questão assim, cara, você é de que eu não sou de lugar nenhum, não frequento lugar nenhum, mas eu quero ajudar. O coração foi aquecido, atraído, seduzido. E às vezes pode ser e pode ser por esse caminho que o cara vai descobrir quem é Jesus. É um bom caminho. Porque quem está fazendo, quem está por trás organizando, está fazendo em nome de Jesus. Isso. Então acho que é isso aí. E o Rota da Paz, ele brota, ele nasce nesse berço, né? Contexto. Porque a intenção era que esses educadores replicassem isso com os grupos jovens e crianças que eles atendiam, que eram existia métodos de terapia de grupo, existia métodos de educação mais vivencial, de vivências, porque eu criava muita vivência. Eu tinha uma dificuldade, assim, eu gosto muito de estudar, tá?
muito de estudar, mas para mim uma teoria sem uma vivência, ela é muito vazia. Eu tenho dificuldade com teorias e teorias. Que não desemboca na vida. Não vai dar encanto ficar estudando receita de bolo e nunca ter experimentado bolo, né? Se for o caso, até queimar uma massa. Exatamente. Nunca come um pedacinho de bolo de fubá com café e fica estudando receita. No seminário, um dos módulos era o que aplicava a aula, que era espiritualidade e responsabilidade social. Certo. E eu criava as vivências para que eles pudessem vivenciar cada questão da espiritualidade. Tipo laboratório mesmo de grupo que a gente fazia e criava situações e situações para a gente poder depois conversar. Para que aquela vivência detonasse um diálogo, um círculo dialógico e que a gente pudesse se ajudar mutuamente, né? Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa mais participativa em termos de educação, né? Lembrando que eu sou fisioterapeuta. É um negócio meio... né? Mas tem a ver, né? Você trabalha primeiro com um corpo vivo que precisa de movimento, precisa recuperar a sua funcionalidade. Tem tudo e não a vou ver. dizer que o meu filho Eric, que é especial, né? Foi uma grande contribuição para esse processo também. Essas diferenciações, né? Que eu vivi na construção da família. Que hoje eu tenho não só o Eric, eu tenho a Esté com 17 anos, que eu adotei bebê, e tenho a Adriana, que já tem 26 anos, que eu adotei com 17 anos. Né? Então, assim, são vivências diferenciadas, inclusive a própria vivência do divórcio, que traz uma vivência do custos, que né? As dores que é que a gente vai construindo também a partir da experiência algumas questões, né? Sim. Quem deu o nome de Rota da Paz? Fui eu mesmo. Foi você mesmo. Porque quando foi apresentada a situação de Fortaleza, me mostraram um mapa na parede, dizendo assim, olha, aqui a violência está caminhando. Itinerário da violência. E passa pelo bairro São Miguel e vai pelo... Aí foram, né, desenhando aquele, eu não quero nem citar os nomes para não estigmatizar, né, que hoje não é mais. Eram os lugares que eram marcados a geografia do mal, né? A geografia da dor. Uma cultura de violência. Isso, e aí quando... O resultado desse curso dos educadores transformou, o depoimento deles é que tinha transformado muito a vida deles, tocado muito. O Carmílcio Brito, em Fortaleza, da Visão Mundial de lá, me chama e diz, o que é que acontece se você aplica isso que você fez com os educadores, com os jovens em área de violência? Eu não sabia, né? Lógico, o que aconteceria. Eu disse, olha, eu não entendo de violência, eu não entendo de juventudes, que eu trabalho com formação de liderança. Mas aí ele mostra a foto de uma mãe chorando sobre o corpo de um filho morto de 17 anos e a mãe pedindo socorro, que ajudasse, né, as mães do São Miguel porque os filhos estavam morrendo. E aquilo me tocou o coração. Eu disse, olha, eu não entendo de violência nem de juventude, mas eu entendo o que é a dor de perder um filho, isso eu entendo. E eu acredito que o maior matéria-prima, se a gente pode chamar assim, ou insumo, ou ferramenta de Deus que Ele utiliza na vida da gente, é aquilo que faltou. Aquilo que parece que não tem, é aquilo que Deus usa. A carência é é a competência, né? E a carência é a matéria-prima de Deus, né? Deus é especializado em tratar com aquilo que não tem. Então, assim... O que falta. Com aquilo que não é. Aquilo que não é. Exatamente. O que é. Isso, né? Então, assim, para mim acolher, eu, por uma questão de trabalho, meus pais... Eu com 10 anos de idade eu tive que já estar longe dos meus pais, e com 17 morar sozinha. Então acolhimento para mim é me autoacolher. Quando eu acolho um menino, quando eu acolho uma criança, eu estou me acolhendo, né? Acolhendo então, a si mesmo. Eu vejo muito essa dinâmica de Deus, né, na vida da gente, de pegar o que não existe e fazer acontecer, né? Então a partir daquela foto, eu topei. Quando eu vi aquela mulher ali pedindo aquela ajuda, eu disse, vamos formar esse projeto. E aí o nome veio porque eu me lembrei do mapa, eu disse, vamos transformar essa rota de violência, que era chamada assim, numa rota da paz. Rose, você trouxe um material aqui, deixa eu ir mostrar aqui. Até que ele pega, faz rapidamente o itinerário da Rota da Paz, então. Assim, tipo, começa e termina. A gente começou no São Miguel, tá? Fomos por Santa Filomena, em Fortaleza. Depois fomos para um local chamado Planalto Ayrton Senna.
e depois para a área verde. Eram 4 pontos. Nesses pontos, onde a gente escolhe dentro da própria comunidade, é o local de encontro com esses jovens. Então, toda semana, naquele dia, naquele horário, aquele jovem sabe que nós vamos estar ali juntos. Por 2 horas apenas por semana. Só isso. Entendi. E ali é o refúgio deles, é o local onde eles conversam com a gente. Não tem aula, não tem palestra, não tem conselho, não tem discurso, julgamento nem condenação. Tem lugar escuta. difícil. Tem vivência. Tem vivência. Tá. Tem escuta acolhedora. Escuta e é o Perfeito. local do desabafo, é o local do apoio, é o local do choro, é o local da alegria. É o local da fraqueza, da fortaleza. Ninguém se surpreende, ninguém se escandaliza. Não. Deixa eu mostrar aqui, Interessante. Rose. Podia ser um ambiente de igreja esse, viu? Algumas são assim. Aí vai depender qual é o tamanho que você quer. Ó, eu acho que essa câmera aqui é melhor. Metodologia. Aqui são etapas de formação de facilitadores e facilitadores. São 4 volumes. 4 módulos, né? É. Primeira, segunda até a 4ª etapa. Que isso aqui é um material que você Teórico. sistematizou a Sistematizei. partir da experiência de vocês esses Isso. anos. A partir da experiência, nós já formamos, estamos em conclusão de uma formação com um grupo no Piauí, numa cidade chamada Marcolândia, né, e uma formação com educadores professores de escola pública municipal, estadual, e agentes do CRAS e do CREAS. Interessante. Não, Né? achei maravilhoso isso aqui. Porque a Marcolândia tem um desafio de gravidez precoce, na adolescência, algumas questões que precisam ser resolvidas na cidade, né? Algumas desafios na área da exploração sexual de criança e adolescente. E a gente está junto com esses educadores, dando a formação já para eles começarem a replicar. E também iniciamos um curso que também ainda não concluímos, junto à Secretaria da Educação do Estado do Ceará, junto com os educadores de um projeto chamado É Jovem, que prepara os jovens para o primeiro emprego. Por que houve esse chamado da SEDUC lá? Porque os meninos que passavam pela rota, houve um alcance indireto que não estava no programa, né? Porque houve redução da letalidade, houve redução do envolvimento com a infração, com drogas, sair do tráfico, todo mundo está trabalhando praticamente. Prostituição, as coisas, tudo há uma Tem 5 alteração. dos meninos que trabalhavam, que tinham problema de infração, que estão trabalhando em banco. Né? Interessante. Então, assim, meninos que estão trabalhando mais de ano no local, já há tempo, né? Meninos que já são facilitadores, Sei. né? Então, assim, devido a uma coisa que aconteceu, que os meninos que passavam pela rota, depois que passavam por esses programas de formação técnica para o primeiro emprego, eles, quando entravam no emprego, eles não saíam, não dava aquele efeito de bater e sair, como alguns acontece, entra, mas a questão da formação humana não... Quase que um choque cultural, né? não permite ficar. E a rota começou a ter esse resultado também direto. E aí a gente tem sido chamada até por empresas para aplicar a rota junto a formações técnicas. Que legal. Para poder ver se os meninos diminuem mais essa questão de submeter a suborno, né? Algumas questões que precisam diminuir. Então, assim, a metodologia, ela atende toda e qualquer situação de violência, desde a indiferença até a violência mais, né? Mas ela também atende tudo que fala de negação da vida, mesmo que não seja violência. Certo. Cuidar de cuidadores, cuidar de educadores, ela atende também. A única ressalva que ela tem, que não atende ainda, porque eu ainda não trabalhei nessa vertente, é o público infantil. 12 anos abaixo, a gente conseguiu de 12 anos Para cima. Tá? Porque aí é uma outra respaldo Pedagogia, teórico, é uma assim, outra pedagogia, outra didática que vai ter que ter mais cuidado, né? Outro estudo para poder formar. Entendi. Né? Então ela tem 4 técnicas principais e 4 técnicas transversais dentro dela. Entendi. E você está em São Paulo por quê?
afinal de contas? Bem, eu estou aqui. Para estar aqui no Papo na Rede, Brega. Olha a pergunta que só eu o Papo na faço. Rede, tá bom. Eu vim aqui a convite do pastor Disney, que é de Santa Catarina. Primeiro ele me chamou para Disney estar. Eu conheço há algum tempo, gente boa. A estar em Santa Catarina, porque ele é nosso parceiro junto ao projeto do Piauí. Sei. Né? E nós estivemos no ano passado em Santa Catarina, em julho, e fomos chamados novamente esse ano. E Santa Catarina está querendo uma formação para formar facilitadores no estado. E algumas igrejas estão se reunindo para formar esse grupo de 30 a 40 para aplicar essa formação. E aí eu disse, já que você vem para Santa Catarina, vamos dar uma passadinha em São Paulo. Passa em São Paulo. Timbó, passei em Timbó. Passou em Timbó. Tá o Disney, Timbó, né? Joinville, Florianópolis, a gente passou em várias igrejas também nessa área, né? Eles passam em São Paulo para o pessoal também conhecer, né? Para somar, para eu também conhecer outras coisas aqui, onde eu tive conhecendo projeto Sena, né? São Sena. É muito lindo. A gente estava agora há pouco em Mindu, que é lá nos missionários lá. Pois é, fiquei encantada. Então, essa troca, né, aqui está sendo importante para a gente. E é um contexto e estabelecimento de redes, né? De links, redes, e é muito interessante para fortalecer. Né? Se houver a oportunidade de também aplicar, né, uma formação aqui para a gente ver como pode atender e contribuir. A gente está à disposição, com certeza. Sim. Porque ele é um curso que não demanda muito tempo. Sei. E vocês têm, por exemplo, você está falando que esse é um material que é para ser aprendido, ser ensinado e ser multiplicado. A Rota da Paz, ou a Missão Betsaida, vocês têm pessoas que são direcionadas, ou por exemplo, se um grupo aqui em São Paulo quiser passar por essa formação, como é que ele pode fazer essa vivência? Vem algum capacitadores? A gente vem a equipe de 3 pessoas inicialmente, e alguns palestrantes a gente traz em vídeo. Tá? O material é estudado, o material didático é estudado à distância, são 57 horas à distância, com uma avaliação subsequente. Depois é que a gente chega para o momento presencial, que são 67 horas de presencial. Podem ser aplicados numa carga horária de acordo com o grupo, pode ser 3 dias intensivo, um espaço de 12 a 15 dias tem que ter esse intervalo, e mais 4 dias intensivos e termina. Porque o espaço para dar tempo processar, porque como se trabalha também com prevenção em questões emocionais, ela não trata questões de patologia emocional de jeito nenhum, isso não é da competência de um facilitador, mas de um profissional, mas ela previne, né? Então, assim, é preciso, há uma desconstrução também do facilitador, ele precisa repensar alguns conceitos, porque ele vai para algumas coisas e para dar espaço para outras. Ele precisa processar o que está aprendendo, né? E ter um tempo de acomodação para poder vir um conteúdo final. Você vai a alguns outros lugares de São Paulo? Foi na Missão Sena? Tem uma agenda aí que está sendo cumprida, não sei nem lhe dizer direito os nomes decorados. O Luiz que está com a sua, Luiz é que está com a agenda. Mas está jóia, Rose. A gente está terminando o nosso papo. Falei que passa rápido. Já estamos a 45. A Rose está sendo acompanhada aqui pelo Luiz Matos, que é um companheiro de caminhada e jornada de missão integral há muito tempo. Tá lá com o Daniel Choi. O Luiz está ali na salinha, no limbo, bem-vindo com aqui, o Daniel Luiz. Choi. Mas a gente agradece muito, Rose, você muito ter bom te ter aberto aqui. O seu espaço nesse pouco tempo que você está em São Paulo para falar sobre a Rota da Paz. Bom conhecer você, a gente está conhecendo a Rose hoje. Eu que agradeço estar aqui com você. E assim, eu acho que o que você está compartilhando eu acho que evidencia, Brega, aquela questão assim, cara, a Igreja de Jesus, ela está aí. Né? A gente ouve às vezes umas notícias tão ruins, mas a Igreja do Senhor Jesus, por graça e misericórdia dele, ela está aí, agindo, comendo pelas bordas de uma maneira absolutamente discreta, sem querer chamar atenção para si mesmo, e tá uma fazendo, igreja menos bandeirosa, mas muito mais atuante, menos vitrine, né? E está transformando pessoas, então trazendo paz. Né? Não, então, o seu testemunho de vida que é impactante e de encorajamento para nós e quem está vendo você e ouvindo você, é isso que o Fernando colocou, é a alegria de a gente poder estar diante de alguém
que está vivenciando e vem vivenciando algumas questões que nós temos aqui debatido há muito, e é nossa luta nisso, né, de que é possível, né, fazer o reino do Senhor ser sinalizado, não necessariamente pelos modelos mercadológicos, enfim. Então, você aqui, e o seu testemunho, e a sua fala, e esse programa que vai ficar aqui no nosso arquivo, é um testemunho de que isso é possível. Isso é muito bom. Dá um ânimo, né, pra gente. Não, né? eu ouvi, eu estava ouvindo você. Com muito gosto, com muita alegria no coração. Muito mesmo. Que bom que você veio. Muito bom. Muito Obrigada. E é certo que nós temos aqui, quando o programa é ao vivo, a possibilidade da interação, e alguns que verão esse programa vão ficar com água na boca de não ter sido ao vivo. Mas podem interagir, porque o Dani colocou na tela o link do site, gente, do blog, da Missão Betsaida, do Rota da Paz. Porque você começou menina, né, bem jovem, né, e a gente tem atingido um público jovem, cansado dos modelos, não é? E que às vezes ficam nos perguntando o que é que eu posso fazer fora desse contexto, né? E você dá um exemplo de começar num bar, um happy hour, um estudo bíblico que vai fundo nas questões do reino. Eu costumo dizer que quando o pé está crescendo, a gente não corta o pé, a gente muda o sapato, né? Então, assim, o modelo novo, ele só vai vir, eu acredito, se a gente tiver coragem de escutar, que precisa ser escutado. E escutar de quem a gente ouve o clamor. Eu não sei como, por exemplo, você pode construir uma resposta se não vier de quem está sentindo a dor, né? Então, aí é que vem a inovação, porque de nós não tem inovação, a gente já tem um pensamento preconcebido e uma atividade preconcebida, né? Eu comecei a rir que eu lembrei de uma coisa que aconteceu em São Paulo há alguns anos, acho que o Brega lembrou, o estudante está falando que já são 47 minutos, mas é só que é a questão assim, acho que teve um movimento da denominação batista de evangelização, e no muro do Colégio Batista, que fica aqui perto, pintaram no muro bem grande, Cristo é a resposta. E alguém durante a noite foi lá e escreveu no cantinho assim, e qual é a pergunta? Então é interessante assim, tentando responder até hoje. Eu acho que faz pensar, né? Eu acho que essa questão assim, nossa, precisamos, mas a gente está ouvindo o clamor? Se a gente não conseguir ouvir o clamor, o que a gente vai fazer? E essa é a ação de Deus, por exemplo, no Êxodo. Deus ouve o clamor, aí ele desce, e esse ato de descer, para mim, essa descendência de Deus, ela muito bom, impressionante. Deus desce, vai até lá. E eu costumo dizer assim, que teve uma hora que Deus desceu e desceu com tudo, em Jesus, que aí ele fala, agora eu vou mesmo, né? Mas assim, ele ouve o clamor. E aí então ele responde, ele desce, responde e liberta. Então isso que você está falando. E ele vira o Deus que clama, né? Porque exatamente. Jesus deixa muito claro de que quando a gente ouve o clamor de um pequenino, nós ouvimos o clamor dele mesmo. Isso, né? Quer dizer, ele encarna essa coisa do clamor. Eu acho que está na hora de a gente parar e dizer assim, Rose, muito obrigado. Não, mas a ideia é a seguinte, Rose, a gente aqui estudando e ficar buzinando, a gente vai 2 horas. É que nós, eu, Fernando e outros que estão aqui nos ouvindo, o Luiz que está lá, quer dizer, nós caminhamos na militância há muito tempo. E é muito bom quando nós nos deparamos com gente que a gente não sabia que existia, que é o seu caso, que eu sei sobre de você agora, e que tem uma história de mais de quase 20 anos. 22 anos. Né, de 22 anos, né, nesse bastidor, vamos dizer está fazendo pelo reino, está fazendo, se deixando usar pelo reino. Muito mas bom, isso. Valeu. Obrigado, Rose. E quando você estiver vindo para São Paulo de novo, aqui a gente está à disposição para falar mais sobre o que está acontecendo, sobre o Rota da Paz, sobre a Missão Betsaida. Tá, já, obrigada. É só dar um toque. Eu estou indo para São Paulo, a gente faz mais um papo. Ficamos mais aqui 1 hora mais falando. Esse programa vai ficar em arquivo, você reproduza o máximo que você puder, porque o testemunho da Rose Lira, esse material, o Rota da Paz e essas iniciativas, elas são muito bem-vindas para esse nosso tempo. Então, não despreza isso, não. Até a próxima vez, pessoal. Um abraço. Tchau.